Shalom, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. O tema da nossa reflexão de hoje, então, é a oração. Jesus foi o maior exemplo aqui na terra, é o maior exemplo de homem para que nós pudéssemos segui-lo. Jesus nos deixou aqui grandes exemplos, e um dos maiores exemplos também que Jesus vai nos deixar é a comunhão, um exemplo de comunhão que ele tinha com Deus o Pai. Por quantas e quantas vezes a gente vê na história da Bíblia que Jesus ele se retirava longe dos seus discípulos e ele ia ter um tempo de oração com o Pai. Ele ia para um lugar secreto, aonde estavam somente ele e o Pai. E eu vejo que com tantas coisas que Jesus sofreu nessa terra, com tantas perseguições, com tudo que ele passou aqui, como que Jesus vai conseguir vencer todas essas coisas? Qual foi o maior segredo que Jesus tinha para conseguir enfrentar tudo que ele mesmo sabia que ele enfrentaria? Sendo injuriado, sendo blasfemado, sendo acusado, chegaram a chamar Jesus até de demônio. Diziam que até as curas, os milagres, aquilo que ele operava, não era de Deus, mas era do diabo, era o diabo quem usava Jesus. Mas em tudo isso, Jesus continuou firme. Jesus, ele dava o outro lado, ele dava a outra face. Jesus, ele nunca revidou a tudo isso. Mas como que Jesus se mantinha em pé? Como que Jesus se mantinha firme diante de tudo isso? E eu creio pela revelação do Espírito Santo ao meu coração, que era por causa da oração, era por causa da intimidade que Jesus ele tinha com Deus. Era quando Jesus ia para um lugar secreto onde estava ele e Deus, e ele conseguia colocar tudo aquilo que ele sentia diante de Deus. E depois dele ter colocado tudo nos braços do Pai, o Pai tê-lo abraçado, tê-lo consolado, Jesus saía de lá muito mais forte do que ele entrou. E eu sempre digo para vocês, o lugar de intimidade com Deus é um lugar onde entramos somente eu e Deus. Lugar de intimidade não tem lugar para mais ninguém, a não ser para mim e o Pai, porque se eu levaria mais alguém para esse lugar, já não seria mais íntimo. E é nesse lugar que nós revelamos o que estamos sentindo, que revelamos quem realmente somos. É neste lugar que as nossas máscaras caem diante de Deus, porque diante dele nós não precisamos ser quem nós não somos. Diante dele nós não precisamos demonstrar nada, apenas colocamos quem nós realmente somos. Diante dele as nossas vestes caem diante do Senhor, ele olha para dentro de nós. É nesse momento que ele também se revela a nós. Nós podemos entrar no nosso momento de intimidade com Deus fracos, oprimidos, abatidos, caídos de tanto levarmos bofetões e socos, por esse mundo espiritualmente, de ouvir tantas coisas, de ver tantas coisas que nos entristecem, que nos amarguram por dentro. Nós entramos para um momento de intimidade assim, mas quando colocamos diante de Deus, saímos de lá forte, saímos de lá restaurados. E eu sempre costumo dizer que quando eu entro no meu lugar de intimidade, eu trago todos os meus problemas e lanço diante de Deus. Quando eu saio deste lugar, os problemas permanecem, mas eu não sou mais a mesma. Eu já fui fortalecida lá dentro por Deus, e agora eu sei quem está à frente desses problemas. Eu sei quem está intercedendo por mim diante de Deus Pai, que é Jesus Cristo. Os discípulos viam isso em Jesus, esse testemunho de oração que Jesus tinha, essa ligação forte que Jesus tinha com o Pai, que tornava ele tão forte. Então os discípulos poderiam ter perguntado para Jesus: Pai, ensina-nos a expulsar demônios. Jesus, ensina-nos a curar os enfermos. Mas os discípulos são sábios e eles vão dizer assim: Jesus, ensina-nos a orar. Então o versículo-chave está em Mateus, capítulo 6, versículo 9, que vai dizer assim:
Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se tu não perdoardes os homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Essa leitura do Pai Nosso está um pouquinho diferente porque a minha linguagem é King James. Mas o Jesus vai dizer que isso é apenas um modelo de oração, mas não é uma oração que nós devemos seguir à risca, porque ele vai dizer: não useis de vãs repetições. Então é só uma maneira que Jesus nos ensina a orar, primeiro agradecendo ao Pai, primeiro nos santificando diante do Pai, depois pedindo e depois falando que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai para as nossas vidas. Queridos, o Senhor não quer que nós usamos essa oração de vãs repetições, porque isso que nós repetimos aqui nem sempre é aquilo que é verdadeiro, nem sempre é aquilo que está dentro do nosso coração, mas o Pai quer ouvir a nossa voz, o Pai quer ouvir aquilo que realmente está dentro de nós. Ele quer aquilo que é verdadeiro, Ele quer que nós abrimos o nosso coração diante dEle e colocamos aquilo que realmente nós sentimos. A maior maneira e única de comunicação entre Deus e o homem é pelo falar, é pela boca, é na oração, queridos. Que a oração possa se tornar um hábito na sua vida, que você possa tirar um tempo de comunhão com Deus e assim como Jesus, você possa estar se retirando para estar um tempo a sós com o Pai, para que você possa estar orando e colocando a sua vontade, derramando o seu verdadeiro coração, derramando quem você realmente é diante de Deus, que você possa vencer através da oração, através do nome de Jesus, que você venha orar antes de tomar qualquer atitude, que você venha orar para tudo que você for fazer, para que você faça tudo conforme a vontade de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe você, deixa teu like, até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.